a gente fala de vício, a maioria das pessoas pensa logo em álcool, drogas, nicotina ou em qualquer outra substância química. Mas existe um outro tipo de vício que é muito mais silencioso e discreto e justamente por isso que ele é muito mais perigoso. E são os vícios invisíveis, aqueles que não deixam cheiro e não deixam marca no corpo, mas eles vão corroendo somente aos poucos. E sabe qual é o mais assustador? A maioria das pessoas jura que não é viciada. Só que quando elas finalmente percebem que descobrem que o vício já cresceu tanto, mas tanto, que pode prejudicar muito mais do que muitas drogas conseguem. Antes de continuar, eu quero dar uma recapitulada. Bom, vamos então fazer uma recapitulagem sobre como o cérebro funciona. O cérebro humano ele foi moldado para aprender, gostar e repetir. E o que isso significa? Imagine quando você era criança e comeu chocolate pela primeira vez. Você experimentou, achou bom e continuou comendo. Por quê? Primeiro, o cérebro percebeu que aquilo não te matou, que não te fez mal. Segundo, ele registrou que aquilo te fez bem. E terceiro, ele te empurrou a repetir a mesma ação. Tudo isso acontece porque você ativou o circuito de recompensa, que funciona principalmente com a liberação de dopamina, que é o neurotransmissor que faz você querer repetir tudo aquilo que o cérebro entende como prazeroso. Então, resumindo, você sente prazer, o cérebro registra e você repete. Só que é aqui que começa o problema. Esse sistema foi criado para a sobrevivência. Comer, buscar abrigo, criar laços, aprender. Mas hoje, vários hábitos, plataformas, jogos e conteúdos usam exatamente esse mesmo sistema contra você, empurrando dopamina fácil, rápida e infinita. E é aí que nascem os vícios invisíveis. Dados recentes mostram a dimensão real desse problema. Um estudo publicado em 2023 revelou que crianças de 8 a 11 anos nos Estados Unidos passam entre 4 a 6 horas por dia em dispositivos digitais. E entre adolescentes esse número explode. Muitos chegam a 9 horas diárias. Outro estudo de acompanhamento feito com jovens de 9 a 10 anos durante 4 anos mostrou algo ainda mais preocupante. Um em cada três desenvolveu um padrão altamente aditivo de uso das redes sociais. Um em cada quatro apresentou trajetória aditiva com o uso de celulares. E mais de 40% tinha uso altamente aditivo de videogames. A Organização Mundial da Saúde também apontou números bem alarmantes. Mais de um em cada 10 adolescentes já apresenta comportamento problemático nas redes sociais, e cerca de 12% correm risco real de desenvolver vício em jogos. E isso não é fenômeno restrito a países ricos. Um estudo feito na Índia com crianças de 6 a 12 anos mostrou que 62,5% delas apresentam de moderada a alta dependência de tempo de tela. E o mais grave é que essa dependência estava ligada a uma série de problemas de comportamento, como hiperatividade, dificuldade de interação social e aumento de sintomas emocionais, como ansiedade e irritabilidade. Esses números deixam claro que isso não é um caso isolado, não é frescura e não é algo restrito a uma pequena parcela da população. Esse fenômeno está aumentando, está se espalhando e está se tornando uma parte profunda do cotidiano da geração atual. Mas por que isso importa tanto? Bom, porque o uso excessivo ou compulsivo da tecnologia, redes sociais, jogos, pornografia e outros comportamentos ativa os mesmos mecanismos cerebrais dos vícios em substâncias, e com isso surgem efeitos físicos, psicológicos e sociais muito semelhantes. Por exemplo, adolescentes que passam 4 horas ou mais por dia em telas têm uma probabilidade muito maior de apresentarem baixa atividade física, o que aumenta o risco de obesidade, distúrbios do sono e problemas relacionados ao sedentarismo. Só que isso ainda é apenas a superfície. O real impacto acontece no cérebro, no sistema de recompensa, na própria dopamina, e em como essas plataformas foram projetadas para te viciar. Um ponto importante que muita gente ignora é que não é só o tempo de uso que importa, mas como esse uso acontece. No estudo que acompanhou os jovens ao longo dos anos, os pesquisadores perceberam algo crucial. O maior risco não vinha simplesmente das horas de tela, e sim do uso aditivo. Aquele padrão que começa leve, mas vai ficando mais forte, descontrolado e difícil de parar. Em outras palavras, o problema não é quantas horas, mas como essas horas se manifestam.
Se manifestam na perda de controle, ansiedade quando se afasta do dispositivo, irritação se não pode usar, interferência nas atividades diárias como estudo, sono e convivência. E isso é extremamente sério, porque a gente se prende nesse loop infinito de scroll, seja nos Reels do Instagram, nos Shorts do YouTube ou no TikTok. E o pior, quando a gente para, bate aquela sensação de que falta alguma coisa. Você sente como se a realidade tivesse ficado cinza. Nada parece tão estimulante quanto o fluxo rápido de vídeos curtos que você estava consumindo segundo atrás. Isso gera ansiedade, desconforto, irritação e empurra você de volta para esse ciclo. É literalmente um comportamento de vício. Um vício que não deixa cheiro, não deixa marca, mas suga sua atenção, sua energia e principalmente sua capacidade de sentir prazer nas coisas normais da vida. E para mostrar como isso funciona na prática, vamos pegar um exemplo simples. Imagine dois jovens. Bom, o primeiro ele passa 4 horas no celular, mas ele assiste documentários, videoaulas, vídeos educativos, conteúdos que agregam algo para a vida dele. Esse tipo de uso não é o problema, porque ele está no controle da tecnologia. Ele sabe como usar, como parar. Agora, o segundo jovem também passa 4 horas no celular, mas ele fica preso nesse scroll infinito de redes sociais. Ele não está mais escolhendo o conteúdo que ele vai ver, o conteúdo que está escolhendo ele. Ele tenta parar, mas ele não consegue. Quando ele para, ele se sente ansioso, irritado, vazio. Esse é o tipo de uso que faz mal, que desgasta emocionalmente e que cria o terreno perfeito para desenvolver um vício comportamental. E é exatamente isso que está acontecendo com milhões de pessoas sem que elas mesmas percebam. O problema está na compulsão, está no eu não consigo. Agora, vamos falar de como esse padrão se desenvolve em fases. E o mais assustador é que eles são quase idênticas às fases dos vícios em substâncias, só que com algumas nuances específicas do comportamento moderno. Bom, tudo começa na mesma origem, a busca pelo prazer. No início, o indivíduo ele descobre um comportamento que dá um pico de satisfação. Pode ser ganhar uma aposta, passar um nível difícil no jogo, receber curtidas, ver pornografia ou até comprar algo que nem precisava. O cérebro ele registra esse prazer como algo positivo, como se dissesse: "Ei, isso aqui funciona, repete de novo". A dopamina, ela entra em ação e reforça esse aprendizado. O clique vira recompensa, o vídeo vira recompensa também, o like vira recompensa, e o cérebro ele aprende que uma ação simples gera bem-estar. E esse é o primeiro estágio, reforço positivo puro. O prazer guia o comportamento. Com o tempo, o comportamento repetido começa a perder força. Aquilo que antes dava um prazer enorme agora dá menos impacto. Isso é a famosa tolerância. O mesmo clique já não é o suficiente, o mesmo vídeo não empolga como antes, a mesma vitória no jogo não parece mais normal, a mesma cena ilícita já não gera mais o efeito inicial, e nas apostas, pequenas vitórias já não satisfazem. O indivíduo já não quer mais ganhar. O cérebro ele se acostuma e exige doses maiores. E aí o comportamento cresce, como mais tempo de tela, mais partidas, mais apostas, mais estímulos extremos, mais consumo e mais intensidade nesse consumo. E com isso vem outra mudança crítica. O indivíduo ele passa a usar o comportamento não só para sentir prazer, mas para fugir do desconforto que ele próprio criou, fugir da ansiedade, do tédio, estresse, vazio, dos próprios pensamentos. A pornografia, os jogos ou as postas deixam de ser diversão para a pessoa. Eles viram válvula de escape, viram um alívio temporário, viram um refúgio emocional para essa pessoa. E é nessa transição de buscar prazer para buscar alívio que o vício começa a se instalar de verdade. Bom, e chegamos a mais uma fase, que é onde o vício não é mais sobre prazer. O comportamento ele já não é mais escolhido. Ele vira um alívio temporário do próprio sofrimento. A motivação ela muda de forma extremamente brutal. Não é mais eu quero fazer. Agora é eu preciso fazer para não me sentir pior. Porque o cérebro ele já aprendeu que aquele estímulo de tecnologia, pornografia, jogos de azar, redes sociais, funciona como um analgésico emocional. Então, se a pessoa não usa, surgem ansiedade, irritabilidade, tédio profundo, solidão amplificada, sensação de vazio, inquietação constante, queda de humor, abstinência psicológica. E o pior, mesmo quando a pessoa não quer usar, ela usa, porque esse é o início da compulsão.
que são basicamente tem sinais típicos desse estágio como perda de controle do tempo de uso, aumento progressivo da frequência, abandono de hobbies e responsabilidade, diminuição do interesse por interações reais, isolamento social silencioso, distorção da percepção da normalidade. O cérebro ele cria uma associação condicionada, sem estímulo, desculpa, é igual a dor emocional, com estímulo é igual a alívio temporário. E essa troca desequilibrada marca a transição do hábito para a dependência comportamental. Bom, agora vamos numa fase mais cruel do vício, porque aqui a pessoa já sabe que o comportamento faz mal. Ela já vê as consequências, ela já sente o impacto, mas mesmo assim ela não para. Esse é o núcleo da dependência. A pessoa ela pensa, eu sei que me prejudica, mas eu não consigo parar. Os danos nessa fase brutal começam a se acumular de forma visível, como impactos fisiológicos e neurológicos, como alterações de dopamina, maior sensibilidade ao estresse, piora significativa do sono, aumento da ansiedade basal, maior vulnerabilidade à depressão, redução da capacidade de foco e memória, e também temos os impactos emocionais, como a culpa, a vergonha, a sensação de estar perdendo a vida, irritabilidade constante, a queda de autoestima e crises de vazio e desânimo. E também com todos esses vícios que alteram todo o seu humor, toda a sua vida, toda a sua rotina, também pode acontecer impactos até mesmo nos relacionamentos que a pessoa tem, como o distanciamento da família, evitar pessoas para continuar usando, conflitos por comportamento compulsivo, a perda da intimidade, dificuldade de se conectar emocionalmente. E também com isso, se a pessoa for uma pessoa de menor, pode ter impactos acadêmicos, profissionais, como procrastinação crônica, dificuldade extrema de focar em tarefas, queda no rendimento, atrasos constantes, perda de oportunidades. E mesmo com tudo isso, surge o conflito interno, como só mais 5 minutos, é a última vez, eu controlo, eu paro quando eu quiser, eu preciso, senão eu fico mal. Esse ciclo destrói a autonomia e sequestra a vontade da pessoa. Mas por que isso se tornou um problema tão grave assim? Porque aquilo que era diversão, entretenimento ou algo controlado pode deslizar para o automático. O grande perigo acontece quando o comportamento se torna habitual demais, quase que automático. A pessoa perde consciência do tempo que passa, do quanto investe de atenção, energia e até emoção, sem perceber que depende disso para se sentir bem. E os números confirmam essa realidade, pois um relatório mostrou que 76% das pessoas ficam nervosas quando não sabem onde está o telefone, 44% não conseguiriam ficar 24 horas sem o aparelho. Entre adolescentes, 48% admitem perder totalmente a noção do tempo, de quanto tempo passam no celular. 25% usam redes sociais para fugir de problemas. 11% relatam que isso prejudicou o desempenho deles escolar. Bom, esses dados deixam bem claro que não estamos falando de um uso casual ou recreativo. Estamos falando de comportamentos que se aproximam da compulsão, que tomam o controle da rotina, da mente e das emoções das pessoas, exatamente como acontece nos vícios químicos. É aqui que o alerta se torna sério. O que parecia ser apenas um rolar feeds ou jogar um pouco se transforma em ciclo de dependência, com impactos reais na vida, no cérebro e na saúde emocional. É importante entender que esse tipo de vício não é tão visível assim. Ele pode ser silencioso, socialmente aceito. Afinal, todo mundo joga, todo mundo usa redes sociais, e isso não é errado. O que diferencia quem depende e quem controla é como você gerencia isso. Por exemplo, se você percebe que passa horas nas redes sociais, tipo, passa muitas horas nas redes sociais e quer reduzir, não adianta você simplesmente desligar o celular de uma vez, porque você provavelmente vai voltar nesse mesmo vício, porque o seu cérebro já se acostumou com esse comportamento. O caminho é reduzir gradualmente. Se você passa 6 horas no celular, tente diminuir para 5 horas, depois para 3, 4, até chegar em um ponto saudável, onde você não precisa ficar conectado o tempo todo, sem prejudicar seu sono ou sua rotina.
E isso vale para todos os vícios comportamentais, a tecnologia, os jogos, a pornografia, as redes sociais. O que importa é recuperar o controle e estabelecer limites conscientes. É importante também destacar que, embora esses vícios sejam reais, o diagnóstico formal ainda é debatido. Por exemplo, o Gamer Disorder já foi incluído no ICD-11, o Manual Internacional de Doenças, como um vício comportamental relacionado a jogos e redes sociais, mas a definição ainda varia e o estigma ainda persiste. Muita gente acredita que vício é falta de força de vontade, mas isso não é uma verdade, pois profissionais da saúde mental usam critérios específicos: preponderância do comportamento, tolerância, sintomas de abstinência, prejuízos significativos na vida diária. Esses elementos existem nos vícios comportamentais e não tem nada a ver com fraqueza. Na prática, todos nós temos força de vontade. A questão é como direcionar essa força. Por exemplo, se você gosta de desenhar, use essa paixão. Dedique-se mais. Desenhe por mais tempo. Coloque energia e disciplina nisso. Isso ajuda a ocupar o seu tempo e mente com algo bem mais construtivo do que ficar rolando feeds ou vendo vídeos ilícitos. E isso pode diminuir muito a influência desses vícios. A oportunidade de mudar, ela não aparece do nada. Muitas vezes surge quando você está sozinho, de madrugada, ou quando você recebe o choque de realidade de alguém que simplesmente está muito melhor na vida do que você. E você percebe, nesse momento você percebe que você precisa mudar, que é o agora, você precisa mudar agora. Mas a oportunidade, ela passa rápido. Então, em vez de se prender à dúvida, concentre-se em como você vai mudar, como você vai fazer para mudar. Nos passos concretos, nas estratégias, não pense, não sei se consigo. Essa é uma dúvida que muita gente tem, porque essa palavrinha, se, não sei se consigo, se aquilo é para mim, você tem que pensar em como você vai conseguir fazer aquilo. Porque se você vai pensar em como você vai conseguir fazer aquilo sem ao menos colocar uma dúvida irreal entre você e o seu objetivo, você nunca vai conseguir. As pessoas, elas tendem a atribuir culpa para mais de pessoas, atribuir culpa para conceitos como sorte, azar, sem nem ao mesmo tentar aquilo. Bom, e lembre-se, vício não é falta de vontade. É uma amarra que você mesmo criou, porque você colocou uma corda em si mesmo quando você começou a consumir todos esses tipos de vícios comportamentais. Mas ela pode ser desfeita passo a passo com disciplina, consciência e foco. É por isso que eu quis trazer esses vídeos. Nossa geração, ela está cada vez mais dependente de vícios químicos. E mesmo que sejamos mais frágeis em alguns aspectos, ainda podemos demonstrar a nossa força à nossa maneira. O meu objetivo é ajudar você a se libertar dessas amarras e recuperar o controle sobre sua vida e mostrar que é possível superar essas dependências. Bom, se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço. Bom, eu sei que estou há um bom tempo sem postar nada, mas eu creio que eu trouxe um roteiro e um vídeo de boa qualidade para vocês. Bom, é isso. Se inscrevam no canal, deixem like e também comentem que tipo de vídeos vocês querem que eu traga, que temas vocês querem que eu aborde, porque eu vou abordar os temas que vocês falarem. Bom, é isso. Valeu, falou.